Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do canal. Hoje a gente tem o prazer de receber Felipe e o Vitor, são fundadores do Roteiro Fi. Prazer, obrigado pelo convite, né? Obrigado, ótimo. Prazer ter vocês aqui, são parceiraços da Norte. Queria ouvir um pouco da história de vocês. O que é a Roteiro Fi, como vocês chegaram até a Roteiro Fi. Eu falo? Vai lá, pode começar. Ele é melhor contando as histórias. Bom, vamos lá. Eu trabalhei, eu vim do mercado de cosmético, embalagem para perfumaria e cosmético, trabalhava em área comercial, trabalhava em multinacional e viajava muito a trabalho e sentia algumas deficiências existentes aí no mercado do turismo com as agências que a gente trabalhava. E aí já ficava uma pulga atrás da orelha ali, pensando o que a gente podia fazer e tal. Puxa, eu sempre gostei de turismo. E pensava, poxa, será que um dia eu vou ter o meu grande sonho de me tornar empreendedor e trabalhar com isso? E em contrapartida, você... Eu sou formado em engenheiro e trabalhava com exploração de petróleo, então eu ficava também viajando pra caramba, viagens de última hora, enfim, etc. E também sentia as mesmas, quando a gente conversava, eu falava, nossa, aconteceu esse problema, ele, putz, com a gente acontece a mesma coisa. E aí teve até um momento que ele decidiu, né, eu também tinha o sonho de empreender, ele decidiu abrir agência e comentou comigo. E aí coincidiu que eu estava saindo do meu trabalho e aí eu falei, bom, vamos junto então nessa. E aí foi que a gente decidiu começar a idealizar a nossa agência de viagens. E aí vocês montaram a Day Off, que Exato. faz o que exatamente? Esse momento até foi engraçado, porque quando eu liguei pra ele, né, falei, poxa, ó, agência de viagem, vamos nesse caminho e tal. Ele topou rápido. Aí eu falei, bom, alguém aceitou minha loucura, agora eu sou responsável por um problema e por outro problema também. Então agora a gente tem que fazer isso dar certo. Então foi ali o primeiro momento que eu falei, agora a gente tá mergulhando de cabeça e a gente não vai voltar atrás mais. Ele esperava mais dificuldade da minha parte, eu acho, sabe? Quando eu topei rápido, ele falou, nossa, será que... Acho que ele é muito mais louco que eu. Mas foi, daí a gente abriu a Day Off, a gente inicialmente atendia clientes corporativos, né? Porque vínhamos do mundo corporativo. E só que os clientes corporativos, eles tinham uma demanda de lazer, com viagens que eles faziam de férias, por exemplo. E a gente começou a atender eles, fizemos as viagens personalizadas, né, das pessoas. Então as pessoas querem ir para Grécia e Croácia por 10 dias, daí a gente monta do jeito que as pessoas querem. E a Day Off surgiu com essa ideia de atender esse público. E a gente sempre achou que toda viagem é uma experiência, mesmo as viagens corporativas, né? Então, isso foi uma quebra. Não é porque a pessoa vai a trabalho que ela tem obrigatoriamente que simplesmente entrar num voo, chegar, ir para uma reunião, ir para o hotel, descansar, voltar. Muitas vezes ela tem um tempo livre. Ou, de alguma forma, tornar essa viagem menos estressante, né? Uhum. E cuidar de todos os detalhes para que não tenha nenhum problema. Então, a gente começou a mostrar dessa forma para esses executivos, para essas pessoas, que existia uma agência que estava preocupada com ela. E por que não usar essa agência também para levar para dentro de casa? É aquela história do... É melhor você ter 10 pessoas que amam o que você faz do que 100 que gostam. Porque aquelas que amam vão sentar na mesa quando chegar em casa e falar assim, poxa, teve uma agência que eu trabalhei ali que foi super legal, que fez a diferença. Então essas 10 elas levam teu nome para uma porrada de lugar. Então acho que esse foi o ponto-chave para a gente conseguir fazer a agência, enfim, se tornar aí onde chegou, né? Exatamente. Legal. E como que era a inserção de tecnologia no setor? O pessoal usava bastante, não usava? Um mercado... Isso estamos falando de 2019, antes da pandemia. É um mercado que, apesar de ter muita tecnologia disponível no geral, né, hoje em dia, em 2019 já era, é um mercado do turismo que ele é 880. Você tem algumas empresas que utilizam e utilizavam já muita tecnologia, e outra ponta que não utilizava nada, que não sabe o que é tecnologia, que é o guia lá na ponta, que são as agências tradicionais, que fazem fazem o mesmo trabalho da mesma maneira há 20 anos, não sei. Uhum. Então, a gente sentia realmente esse gap, justamente porque a gente trabalhava em outras empresas que, enfim, tinham mais tecnologia. Então, isso a gente começou a pensar também em um determinado momento em agregar mais tecnologia para o nosso negócio. Até porque a gente já pensava, né? A gente tinha a visão de crescer mais, enfim, e crescer o nosso negócio também trazendo tecnologia para poder estar de acordo com as necessidades dos viajantes de hoje em dia. Tá. E aí, quando foi que vocês viram, falaram, pô, o que a gente está pensando de tecnologia aqui, que está faltando para a gente, tem potencial para virar um produto? E aí, Isso foi dissociar, né? Isso foi quando a Day Off estava crescendo, estava indo super bem, mês a mês, e a gente
estava prestando um ótimo serviço para os clientes, a gente que coletava feedbacks e tal. Foi quando começou a pandemia. Começou a pandemia... Que aí turismo... Nosso negócio, nossas vendas foram para zero, não o nosso trabalho. Porque o trabalho de uma agência, na verdade, ele não acabou, porque você tinha remarcação, você tinha que continuar atendendo o pessoal, e atender até melhor, ou, enfim, você tinha que superar o que você fazia antes, porque as pessoas todas as pessoas estavam estressadas, depressivas, ninguém sabia o que ia acontecer por causa da pandemia, preocupação de saúde. Então, assim, o mínimo que a gente podia fazer era não levar mais problemas para os nossos clientes. E daí, nesse momento, beleza, a gente começou a organizar a casa. Porque a gente começou a crescer, muitas coisas estavam saindo fora do controle, tá bom, vamos organizar a casa. Um dos pontos que nos incomodava de antes, que a gente via como um ponto de melhoria, era a entrega do nosso produto, do nosso roteiro personalizado. Porque nós sabíamos que planejávamos viagens maravilhosas, as pessoas iam ter experiências incríveis, só que como que eu contava pro Neto que Neto, a sua viagem vai ser sensacional. Se você confia em mim, você já me conhece de anos, ok, mas se você é uma pessoa que não me conhece, você vai falar, tá bom, cara, mas eu te conheci agora, como me prova? E a nossa entrega de produto, nesse sentido, a gente tinha um déficit nisso, né? Exatamente. E daí a gente começou a pensar, vamos procurar soluções para ajudar nisso, porque era o momento da venda, para a gente poder converter mais vendas e economizar nosso tempo, porque era o que tomava bastante tempo de confeccionar esse roteiro personalizado. Começamos a buscar e aí a gente teve uma grande dificuldade de encontrar. Conversamos com outras agências no Brasil, agências antigas, agências novas. Ninguém solucionava isso de uma maneira razoável para nós. Tá, você entrou num ponto que eu quero explorar mais, porque esse é um debate muito grande em tecnologia, que é, tipo, eu contrato um serviço existente ou eu desenvolvo o meu? Quando você contrata, é muito mais barato, muito mais simples. Você faz um setup ali de onboarding para começar a usar a solução, e tem tudo aquilo que já foi desenvolvido ali disponível para vocês. Então, é um caminho muito mais fácil, só que tem menos customização. Você pode pedir para o cara, mas sabe lá se ele vai aceitar ou não seu feedback. E tem o caminho de você desenvolver, que tipo, é muito mais caro, mas você pode fazer a sua ferramenta própria para usar só no day off, ou que nem vocês tiveram a sacada de falar, putz, isso aqui é uma dor que não é só nossa. Ela é do mercado, a gente pode desenvolver. Como que foi esse debate lá dentro entre vocês? Quando a gente começou a buscar o que tinha no mercado, a gente é muito detalhista. Eu olho numa visão mais do marketing, da venda, do que o meu cliente vai pensar, e o Vitor, como engenheiro, é aquele detalhe da operação, do que está sendo feito, ele é perfeccionista nesse lado. A gente tem Eu sou metódico ao Ele extremo. é totalmente metódico. Eu sei, você descobre. Então, de vez em quando, ele vinha com algo e falou assim, isso aqui tem um operacional legal, mas eu via que para o cliente talvez não fosse a experiência melhor que a gente queria entregar. E aí, de vez em quando, a gente via também o contrário. Tinha um que era um programa que não era do Brasil, era de fora, mas ele era super bonito visualmente, mas também, como ele era de fora, a linguagem não era ideal, tinha palavra que era inglês, a gente não ia conseguir traduzir. Então, realmente, a gente viu que nada que tinha no mercado era exatamente o que a gente queria entregar de experiência para o cliente. E foi aí que a gente pensou, bom, e se a gente desenvolver algo para a nossa agência? A princípio era para a nossa agência. O começo foi para vocês. Exatamente. Era só uma ferramenta para usar na day off. E aí, quando a gente começou a explorar um pouco mais isso, a gente falou, bom, foi o que ele falou, vamos conversar com o mercado. A gente pegou uma relação de 40 agências, ligou e começou a perguntar o que eles achavam de tecnologia nesse sentido de roteiro personalizado, como eles resolviam esse problema, se eles tinham essa mesma dor que a gente tinha. E a gente viu que era unânime, todo mundo tinha a mesma dor, ninguém encontrava nada muito bom no mercado, então assim, ou ela se virava com o que tinha já de existente, ou na maioria dos casos ela simplesmente fazia algo meia boca para entregar para os clientes. Um Excelzão, PowerPoint, e ficava na expectativa de um dia aparecer alguém para solucionar aquele problema. E aí foi quando a gente falou assim, vamos começar a desenvolver. Cara, dá para ser um produto nosso, mas dá pra gente fazer um spin-off e transformar isso num produto pro mercado. Exato. Isso, falando um pouco também desse ponto do desenvolvimento, a gente começou a buscar, conversamos com amigos e tal, o pessoal até da área de tecnologia, e a gente descobriu, bom, mesmo vamos desenvolver, mas mesmo dentro do desenvolvimento, o que a gente pode fazer? A gente pode contratar alguém para fazer tudo lá desde o começo e tudo mais, uma empresa, né, enfim, que é a Norton, por exemplo, que vocês fazem, a gente que dão até uma consultoria do produto, enfim, tal, ou a gente pode contratar um freelancer, que é uma pessoa só que vai ficar codando lá o tempo inteiro, que daí a gente depois descobriu, né, que pode ser que depois que essa pessoa, depois de 2 meses, encontre um projeto que vai dar um pouco mais de dinheiro, vai largar o nosso,
Depois a gente tem que contratar um segundo freelancer, e aí o nosso produto vai virar um Frankenstein, que depois a gente tem que jogar fora. E a gente ficou um pouco nesse dilema, né? Então, daí foi que a gente foi buscar muito mais informação nesse sentido para ver como que a gente ia fazer para desenvolver, porque a gente começou a descobrir também que ia custar dinheiro, então foi tudo casou, né? Tipo, não, vai custar mais dinheiro, só que a gente pode fazer esse spin-off, então pode render um produto mesmo, e a gente começou a ir atrás. E como foi o medo? Porque vocês estão falando, pô, a gente tinha uma solução barata, mas que não atendia 100%, que era contratar fora, tinha contratar um freela ou montar a própria equipe técnica da empresa, que a gente teria dificuldade em gerenciar, ou teria que trazer alguém sênior também, ou teria terceirizar, que foi o que vocês fizeram. E aí, quando a gente conversou, a gente falava muito de pandemia, mas agora, do jeito que vocês falaram, ficou muito mais evidente. Como foi o medo? Porque vocês acabaram de contar, a situação que a gente estava era... Eu já tinha feito a venda, os custos do pós-venda, ficaram maior, eu não estava tendo receita, o mercado de vocês, maioria dos players sangraram, sangraram muito, que a gente viu, e vocês, os doidos lá, investindo. Fala aí, como é o medo, como é... A gente teve muita discussão disso, né? Exato. Dos dois lados. Também porque, bom, a vida do empreendedor, principalmente de startup, ela é uma roda gigante, né? Enfim, é cíclico demais. Então, às vezes a gente estava em um momento de euforia, não, vamos então, vale a pena, a gente vai botar o dinheiro, vai ter retorno, vamos pra cima. Passava 2 minutos, ou alguém falava alguma coisa a você, nossa, não dá, cara, o que eu tô fazendo da vida? Deixa eu voltar, né? E você, enfim, é uma roda gigante mesmo de emoções. Então a gente ficava com muito medo, porque quando você olha o montante total do que a gente pesquisou e tal, você tinha todo o leque de opções, né, de custos. E só que para nós o que parecia razoável perto do que a gente queria atingir no futuro eram investimentos altos. Só que sem a garantia de que a gente ia ter esse retorno, né? Então a gente ficava com muito medo. O que trouxe muito... se algo trouxe tranquilidade para nós, foi termos, enfim, conversado contigo, né, enfim, logo no começo, no Founder, conhecido você, e contratado a Norton porque a gente confia. Mas, se não, enfim, nem sei o que... Mas ainda assim pode dar BO. Mas, não sei, a gente confia bastante, cara. Realmente, isso é o que me deixa mais tranquilo. Vocês não conheciam, vocês não sabiam. E uma coisa legal, assim, pensando até de como tudo começou, porque foi tudo rápido, né? A gente abriu uma agência logo antes da pandemia. Então a gente já começou a sofrer. Quanto tempo antes da pandemia? Só pra a gente abriu em 2019. A gente começou a vender em maio de 2019. Então foi, sei lá, 8 meses, não tinha um Mas ano. o legal foi que assim, né? Por que a gente abriu a agência? A gente já falou que é porque a gente realmente sentia que o mercado precisava de uma agência diferenciada no mercado. Então, quando as coisas começaram a acontecer, a gente viu que a gente estava resolvendo um problema. A gente não estava preocupado... a gente não abriu para ganhar dinheiro, a gente não viu uma oportunidade financeira. A gente viu uma necessidade do mercado de ter uma agência com características diferentes. E a gente trouxe, e como isso começou a dar certo, no começo era assim, puxa, apareceu uma venda aqui na Day Off, na agência, puta, que legal, será que amanhã vai ter uma venda? Será que depois vai ter uma venda? A gente trabalhava para resolver um problema e quando a gente viu as vendas começaram a acontecer, então a gente levou isso para o Roterify. A gente viu que o mercado realmente precisava dessa mudança, que as agências elas precisam de tecnologia, elas precisam se modernizar. Então, quando a gente faz com esse objetivo, a consequência, lógico, que é o crescimento, é o financeiro, mas eu acho que o coração realmente do negócio é essa solução de dor que a gente teve. Tá, e aí fazer uma provocação até também. A pandemia teve seus lados positivos para vocês? Em que sentido? Porque o desenvolvimento, quando você decide desenvolver, tem um tempo até esse produto, que ele é longo, até você ter um produto no ar. E com o mercado parado, isso passou de alguma forma uma tranquilidade? Vocês falaram, não, a gente tem um tempo para esse produto ganhar forma. Eu vejo sim alguns pontos positivos. Depois a gente nunca falou abertamente eu e ele disso, mas talvez, não sei se a percepção dele é a mesma. Depois até o Felipe falar disso. Mas um dos pontos positivos é que, bom, a gente realmente teve tempo para planejar, enfim, tudo... Não foi tranquilo, mas a gente, se não tivesse a pandemia, talvez a gente não teria tido esse tempo de fazer tudo isso. Não teria sido da maneira que foi. Teria feito com menos calma. Com muito menos calma, sem dúvida nenhuma. Outra, o mercado em si mudou o mindset também.
muitas agências entenderam que elas precisam se digitalizar, que precisam mudar, porque todo mundo teve esse tempo de parar, fazer uma reflexão interna, assim, né? Parar, olhar para trás, o que eu fiz, o que eu preciso fazer, por que eu estou perdendo essa venda ou não. E isso ajudou muito, porque nosso produto vai muito nessa linha da digitalização do moderno. Uhum. E também agora porque, bom, a pandemia parou o turismo, né? E agora tá vindo, a demanda reprimida tá sendo muito grande. Então, então as agências que antes tinham alguns funcionários, despediram, enfim, tiveram que reduzir quadro. Agora estão com quadro reduzido, mas com uma demanda grande, estão com pouco tempo. A tecnologia... Exato, então a tecnologia vem... Entra na veia. Vem para economizar tempo para eles, para auxiliar. E o Roteiro Fai, em diversas áreas dentro da agência, pode ajudar a agência a economizar muito tempo e dinheiro. Então esse é um ponto muito positivo do momento, né? O timing acho que foi muito bom. Legal. Vocês falaram aí, vocês tocaram bastante. Explicaram o que é Day Off, mas falaram bastante de Roteiro Fai. Meu, que raios é Roteiro Fai? Explica pra gente. Roteiro Fai é uma plataforma para as agências de viagens. Elas contratam a plataforma e lá dentro elas conseguem criar roteiro personalizado. Então elas conseguem seguir todo o fluxo ali de atendimento do cliente até entregar para ele uma cotação e depois um roteiro personalizado da viagem que aquele cliente vai fazer. Uhum. Então ela consegue mandar um formulário de perfil de viagem para enxergar, para entender o que o cliente realmente quer. Depois que o cliente preenche esse formulário, ela já consegue fazer uma cotação e ali dentro ela já consegue colocar ali uma opção de voo para aquele cliente, algumas opções de hospedagem e também já algumas ideias de passeios. E aí ela consegue mandar para esse cliente depois, através de um link, através de um PDF, ou consegue colocar a agência, no caso, consegue colocar no próprio site para que o cliente final consiga visualizar aquele roteiro. Cliente ou um grupo de clientes, ou ela pode criar um roteiro ali, mandar para uma porrada de gente, enfim, isso a agência pode trabalhar de diversas formas. Legal. Então, depois de tudo isso, vocês identificaram uma dor, viram que essa dor não era só de vocês, tinha mais gente do mercado passando a mesma coisa. Como foi para sair do zero para de uma ideia, de um plano, que vocês mal sabem o que vai ser, até ter um produto ali no ar? Quais foram os erros, acertos, quais são os atalhos? Todo mundo quer atalho, né? Exato, né? Como se fosse fácil. Quais foram as caneladas que vocês deram aí? Cara, na verdade, como a gente começou a pensar, a gente fez uma apresentação. Olhando hoje, eu tenho até uma vergonha daquela apresentação, porque era um negócio... Nossa senhora, sabe? Depois do que aconteceu, eu olho... Nossa, a gente que fez aquilo, E sabe? levou pro pessoal. E levou. A gente conversou com... A gente mostra aqui depois. Não, melhor não. Não? Aí nós conversamos com um amigo nosso, e aí foi um dos grandes acertos, assim, que eu acredito até hoje do Roteiro Fai, que foi que a gente conheceu as pessoas certas, assim, nos momentos, porque se não fosse isso, nada teria acontecido, que foi, esse nosso amigo apresentou o Henrique Macedo, que é mentor lá do Founder Institute. Aí o Henrique Macedo a gente apresentou, ele gostou, nos apresentou para o Marco, que na época era o diretor do Founder Institute. Coincidentemente, o Marco, na verdade, inscrições estavam abertas para a turma de Winter 2020. E nós, enfim, o Marco nos convidou para entrar. E daí nós participamos do Founder, né, do programa de aceleração, o que foi sei lá, mudou nossa história, mudou a história do Roteiro Fai, por tudo que a gente passou, por todas as pessoas que a gente conheceu, as porradas que a gente tomou, muito mais porradas, né, do que elogios. Muito mais 1 e 2 do que 4 e 5. Então, e aí foi também, conhecemos você, virou mentor, então acho que esse foi um grande acerto do Roteiro Fai, que aconteceu essa trilha, assim, as pessoas que a gente conheceu no meio do caminho, que estão com a gente até hoje, os mentores, que são muito valiosos para nós. E daí, enfim, foi isso. Aí no Founder a gente conseguiu moldar bem o nosso negócio, determinar bem, enfim, todos os exercícios, que com certeza, se dependesse só de nós dois, a gente não tem conhecimento em todas as áreas, a gente não teria feito todos os exercícios, a gente ia apanhar muito mais. E, enfim, isso acho que foi um grande acerto, né? É muito bom você ter a sua ideia confrontada, para você repensá-la 1000 vezes, fazer os ajustes necessários. Isso não significa que ela vai dar certo, isso não significa também que você tem que desistir da sua ideia, mas que você realmente tem que acreditar. Quando você chega no final e aquela ideia continua na sua cabeça, não é à toa. Você realmente sabe que aquela dor existe e você tem que ir a fundo nela.
A gente entrou no Founder a empresa tinha outro nome. A gente entrou com o meu roteiro, saiu com o roteiro Fai. Então, é importante. E as pessoas elas têm que estar abertas a ouvir bastante, porque tudo é um aprendizado. Né? E daí a gente saiu do Founder já com a mentalidade de testar. Então a gente correu atrás, começar MVP. Foi aí que o Founder terminou lá 17 de dezembro, alguma coisa assim. Aí no comecinho de janeiro a gente já começou a desenvolver, metade de janeiro, e aí foi um caminho sem volta, assim, a gente confia, né, que acredita até hoje, e aí começou. E aí já um ano e meio quase, né, Legal, o código ainda tá meu roteiro. Exato. Não mudamos o nome lá. E aí, chegou um momento que a pandemia foi melhorando, o mercado de turismo reabriu com tudo, galera viajando, e vocês colocaram a plataforma no ar. Como é essa sensação? Qual é o medo, de você colocar, como vocês divulgaram, como eram os feedbacks? A gente tinha essas 40 agências que tinham testado, na verdade tinham testado não, que tinham dividido com a gente ali as dores, então a primeira coisa foi falar com elas e falar, olha, já temos alguma coisa aqui para apresentar e colocá-las para testar. A gente também, na nossa agência, começou a fazer os roteiros lá dentro, mandar para os clientes e ouvir feedback do cliente final, então a gente já tinha ali feedback tanto do viajante quanto também das agências que estavam testando. Tá. E isso já ajudou a gente a direcionar. Até a gente falou dos pontos positivos, né? Mas um dos pontos também negativos ali, um problema que eu acho que é assim, não ter medo de testar. E no começo a gente tem um pouco de medo. Porque a gente não tem um produto que tá lindo, maravilhoso, que tá pronto. Até hoje pra gente não tá pronto e acho que não vai estar. A gente vai melhorar a cada dia. Mas a gente fala, poxa, eu não posso mostrar isso pro meu cliente, entendeu? Porque depois ele não sabe ainda onde eu quero chegar. Mas se você está começando a resolver uma dor, ele está disposto a ouvir, está disposto a testar, usar e voltar para te dar os feedbacks. Então a gente sempre tinha um pouco do pé atrás ali de levar para o mercado, de mostrar o que a gente tem pronto. E assim, esse é o medo que não tem que ter. Aos poucos a gente foi quebrando isso, mas é normal que até hoje a gente tenha ali o pé atrás de falar, olha, calma que ainda tem algumas coisas para resolver e tal, mas é normal, tem que meter as caras. Não, eu compartilho, já lancei vários produtos de clientes, produtos nossos, que toda vez dá esse medo. Fala, cara, eu vou colocar no ar, vai ficar as moscas, ninguém vai usar isso, vou ficar lá e você vê isso acontecendo, e se você não enfrentar, você não lança, né? Você fica... E eu não sei se vocês lembram, mas teve a primeira live, né, que vamos lançar. Vamos fazer uma live, mostrar para as agências, porque a partir de agora é a hora do roteiro Fai, é a hora que a gente vai lançar e tal. E como foi? A gente marcou a live para umas 3 da tarde, né, alguma coisa assim, 3, 4 da tarde. Bom, estamos tranquilo, vamos planejar, vamos testar, o que a gente vai fazer. Meio-dia, mais ou menos, tá bom. Ainda tem umas 3, 4 horas. A gente já tinha passado a noite anterior desenhando o roteiro. Isso. Testando tudo. Testando. Né? Meio-dia ali, ele que ia mais apresentar, falei, Fê, vamos ver, né? Vamos olhar. Tentou abrir, o que aconteceu? Nem abriu. A página já tava fora. Fora do ar. Fora do ar. E aí, o que faz numa situação dessa? Neto. Liga pro Neto. SOS, exatamente. Não é 190, é Neto. E a resposta foi boa, foi ruim? A resposta foi... Quase fala um palavrão. A resposta foi... deixa eu investigar, né? Você falou... Cara, o Heroku quebrou. Não tinha o que fazer. Heroku é o servidor. Todos os sites da Norte, todos os projetos da Norte estavam fora do ar ao mesmo tempo, assim, por problema lá nos Estados Unidos. Teve quebrou num nível, não tem o que fazer. Global, foi um negócio global. Resumindo, é você ver que o avião tá caindo, chegar pro piloto e ele falar assim, eu também não sei o que tá acontecendo. Eu sei o que tá acontecendo. Não, eu sei o que tá acontecendo, mas não tem solução. Resolver. As asas caíram, a turbina caiu. A gente tá esperando os caras lá, consertarem. Alguém puxou da tomada. Tinha que esperar, não tinha jeito. Era isso, era torcer. E, bom, daí a gente já começou a pensar, falou, nossa, já era, o pessoal tá esperando, vamos remarcar, mas é a nossa marca, é o nosso nome, já vamos perder credibilidade no day one, né? E só que aí, bom, as coisas acontecem. Não tinha onde subir. Não tinha. Tinha que rezar e esperar e é isso. E aí, meia hora antes, uma coisa assim, a gente, bom, a cada minuto, né, a gente dava um refresh lá, aí voltou.
Puta, Aí é voltou, fator sorte. nossa senhora. E aí voltou, a gente conseguiu fazer a live e tivemos ótimos feedbacks, né? Os nossos primeiros heavy users, assim, vieram dessa live, pessoas que usam a plataforma até hoje, que nos dão feedbacks, que, enfim, que são usuários recorrentes, ativos, o que é muito bom, né? E, nossa, essa live pra mim foi um momento, uma história mais emocionante, assim, uma das mais, né? E aí tem outra coisa, porque o pessoal elogiou pra caramba o produto lá na live, teve tipo uma taxa de inscrição muito alta, mas a gente não viu essa taxa de cadastro de agências virarem roteiros. Tipo, como foi isso pra vocês? Voltou o medo, voltou... A todo momento, todo dia a gente acorda e pensa, será que é o caminho certo? Por mais que a gente veja que as coisas estão caminhando, elas nunca são na velocidade que a gente quer, né? A gente quer criar alguma coisa, todo mundo quer criar alguma coisa e ver o negócio rodando, e cliente entrando Mas assim, a gente viu que os clientes se cadastraram e os roteiros não eram feitos. A gente falou assim, poxa, o que está acontecendo? Aonde está o erro? Tem algum problema? Vamos tentar refazer aqui o caminho, né? Enfim, entrar, fazer um novo cadastro. E aí a gente viu que assim, as agências quando elas entram, elas querem ter alguma coisa pronta ali já para trabalhar em cima. E na verdade o que a gente mostrava era que tinha um campo aberto para ele começar tudo do zero. E realmente é difícil começar do zero. Uhum. É igual o Canva, né? O Canva é um ótimo exemplo disso. Se você entrar no Canva e não ter nenhum template pronto, para começar do zero, você fala, putz, deixa eu voltar lá para o meu PowerPoint, que talvez lá eu já sei mexer melhor. Mas quando você entra no Canva, coloca que você quer fazer um template de uma apresentação, de um produto, e ele já te dá ali alguns exemplos, você já sabe por onde começar, já está mais fácil. E aí você trabalha em cima daquilo. E foi aí que surgiu a ideia da gente criar alguns templates de alguns países e colocar à disposição ali dentro para ver se as agências iam utilizar aquilo como base e dali sairiam os primeiros roteiros, né? Cara, muito legal isso, porque isso é design de comportamento, assim, na veia, tá? Behavior design, que todo mundo tá na moda agora, todo mundo falando, mas é, tipo, um uso muito foda disso. Porque, assim, a gente tem comportamento, só explicando um pouco de behavior design, a gente tem comportamento, o comportamento ele acontece toda vez que você tem uma motivação do usuário, você tem uma habilidade do usuário, você tem um gatilho certo para esse comportamento acontecer, né? Então, a motivação, ela pode ser alta ou baixa, e a habilidade pode ser, tipo, é fácil de fazer ou difícil de fazer. E aí a gente coloca um gatilho para, tipo, juntar as três coisas. Então, se eu tenho uma situação que eu tenho uma alta motivação do usuário, pô, eu gostei da live, esse produto vai resolver minha vida, mas cheguei lá, a habilidade é difícil, então, pô, tá tudo em branco aqui. E a tela, quando você entrava, ela era toda branca, né? Você coloca um gatilho lá de facilitar, então você coloca os templates, que era uma funcionalidade que já existia na plataforma, era uma opção do agente deixar pronto lá para ele copiar depois, e a gente usa isso para facilitar o usuário. Então vocês trabalharam muito bem com design de comportamento, achei isso muito foda, e usando uma funcionalidade que já tinha, deu um trabalho violento para montar template, pesquisar, montar esses roteiros, mas é uma coisa que a gente está vendo a galera usar, né? A gente até lançou esses dias o ranking de templates mais usados, né, pela galera, e isso foi bem legal. E aí vocês começaram a ver, tipo, a galera copiando o template, e aí isso, por incrível que pareça, começou a estimular a galera a fazer roteiro do zero. Então a gente viu também que ficou mais fácil, eles foram aprendendo. E quais outras métricas vocês olham, né? Porque existem outras funcionalidades. Eu posso usar o Roteirify como CRM para comunicação com os clientes, coletar feedback, qualificar o cliente antes da viagem. Como que vocês têm medido todas essas coisas ali dentro? A gente mede bastante a quantidade de roteiros criados, né? O tempo que a pessoa leva para criar um roteiro. Mas também a gente mede a quantidade de clientes que a agência está cadastrando, porque tem agências que vão realmente usar como um CRM, e a gente acredita que essa parte é muito rica ali dentro. Que mais? O comportamento da agência dentro da plataforma, então o que ela faz quando ela acessa. Isso você ensinou a gente a acompanhar, isso é fantástico. Então, eu acompanho o novo cadastro, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro olhar lá o que o cliente, como ele cadastra um cliente,
E é incrível, porque a gente viu que realmente o que ele vai fazer primeiro é copiar um template para ver como que ele consegue trabalhar em cima daquilo. E aí, depois que ele vê um template ali, que já vai trabalhando, ele fala, poxa, olha o resultado de algo que eu posso fazer aqui dentro. E aí ele já a gente acaba encorajando esse usuário para criar um do zero também, para ter aquele mesmo resultado, né? É muito legal, não tem um número exato, mas eu arriscaria dizer que 80% do primeiro movimento de quem entra é dar uma rolada nos templates, né? Isso é bem evidente. Isso é bem evidente. A gente tenta fazer uma análise também um pouco qualitativa, né? Não só quantitativa, não só nos números ali de X roteiros criados e tudo mais. É realmente isso que o Felipe falou, onde que as pessoas geralmente clicam, onde elas entram ali primeiro, né? Ver qual que é o comportamento para a gente ver o que a gente pode mudar, o que a gente pode alterar. A gente tem que agora começar a olhar esse ponto, que é o que você estava falando, né? De comportamento, para ver onde a gente pode melhorar e, enfim, melhorar na usabilidade no geral. Legal, cara. E assim, produto rodando, a gente sabe que tecnologia, às vezes ela falha, às vezes dá bug, e aí uma coisa que eu tenho muita curiosidade de ouvir de vocês, porque com o Roteirify ao vivo lá, rodando, a gente passou por 2 momentos de turbulência, né? Que a gente tinha algumas funcionalidades que elas estavam lá, estão funcionando, e de repente, tipo, elas quebraram, e tipo, parecia que foram períodos curtos, mas parecia que tudo acontecia daquela vez, né? E os clientes, putz, não consegui montar um roteiro, a gente, cara, mas ontem tava rolando. E eu não sei se vocês, tipo, só transpareceram, mas por trás vocês estavam nervosos. Queria ouvir de vocês como é lidar com esses momentos durante os projetos. E aí até perguntar pro Fih, você é paraquedista, então, tipo, quanto você traz do paraquedismo pra jornada empreendedora, né? Do que você aprende lá. Cara, demais. Bom, primeiro que assim, normalmente, sempre quando a gente vai fazer uma apresentação para um cliente, quando a gente vai mostrar a plataforma, é onde você está mais suscetível, né? Não é óbvio que não é sempre que vai acontecer um problema, mas normalmente o problema ele vai aparecer naquele momento que não pode aparecer. Então, a gente já se acostumou um pouco com isso. Então, eu acho que, primeiro, você tem que conhecer muito do que você faz, muito da sua plataforma. Você não pode ficar terceirizando as coisas. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando com a Norton, eu preciso entender como eles trabalham, ter esse relacionamento próximo com vocês, porque a gente começa a compartilhar, dividir esse problema. Então, quando eu tenho um problema ali de alguma coisa que eu tentei acessar e não deu certo, eu não falo, puta, esse problema é do Neto, a gente precisa ver agora como ele vai resolver. Não, esse problema está em conjunto. E isso, a gente vê a mesma coisa do seu lado também, de quando vocês enxergam alguma coisa, para vocês têm que aprender o nosso negócio, né? E vocês têm que começar a viver isso com a gente. Uhum. E se a gente também não começar a aprender um pouco do que vocês fazem, a gente não vai conseguir fazer essa engrenagem girar. Então, até paraquedismo é a mesma coisa. Eu preciso entender 100%, mas saber que eu estou sempre ali correndo um certo risco de ter um problema. E já imaginar o que eu tenho que fazer se alguma coisa ocorrer no meio do caminho que eu não estou esperando. Então, se você mostra para o cliente e joga real, fala, isso está acontecendo, eu tenho isso hoje para te mostrar, e a gente ainda está melhorando a cada dia, ele vai estar esperando ali, que é normal, que pode acontecer um problema, que ele tem uma dificuldade, e ele vai querer também compartilhar com você quando tiver alguma coisa. Ele é parte daquilo com você. Então ele vai falar assim, olha, encontrei uma coisa aqui que eu acho que é um erro. Então, pô, legal, vamos trabalhar nisso juntos? E aí eu acho que esse conjunto ele funciona muito bem. Não tem uma máquina do outro lado, não é simplesmente uma empresa de tecnologia. São pessoas trabalhando com tecnologia para te ajudar a resolver um problema que eles também tiveram. Então isso volta lá atrás, né? Nós fomos usuários, nós fomos agentes de viagem, somos agentes. Uhum. Então é uma boa diferença de você simplesmente criar uma plataforma de uma oportunidade que você viu, mas que você não viveu, do que algo que você viveu e que você quer resolver junto com eles. Da hora. Isso passa muito, o que você falou realmente, de não simplesmente terceirizar o negócio. Outro dia ele estava dentro da Day Off, a gente estava usando o Roteirify e deu um bug lá, deu uma tela de erro. E daí ele já sabia. Ele falou, não, você foi copiar um roteiro, não foi? Ah tá, deixa eu ver o roteiro. Era um roteiro gigante, estava super pesado. E ele falou, não, é porque nesse momento, não sei se caiu a internet, o que aconteceu no computador, demorou mais de 30 segundos. Demorou mais de 30 segundos, o sistema, parou. E, pô, eu fiquei curioso, puta, muito bom, nem eu sabia, mas muito bom que ele já sabia.
Porque se fosse com um cliente, a day off é um cliente, ele já sabe o que aconteceu, ele já explica. E isso vai muito dessa boa comunicação que a gente tem, que a gente sempre teve com vocês. Então, isso traz bastante tranquilidade para nós. A gente sabe que vocês vocês estão ali junto com a gente, entendeu? Não é que vocês... a gente não vai acontecer da gente falar com a Norton e vocês vão falar, puta, não, desculpa, tô fazendo outro negócio, teu problema não é urgente, vou te atender depois. Isso não acontece, isso não existe. Então, assim, o diagnóstico ali, vocês vão olhar na hora, vocês vão ajudar a gente, e isso traz muita tranquilidade para nós. Eu acho da hora que você também sempre aprende as coisas, você principalmente. A gente vai atrás, a gente tenta. O Fih fica até falando, você ensinou um negócio pro Vitor, ele quebrou as pontes. Ele já mete as caras. Achei que eu sabia. Mas também ele sabe resolver, tipo, é o cara que abre o capô do Fusca, tipo, ele não só puxa o óleo, né, ele sai mexendo lá. Agora, uma das coisas que para mim foram mais marcantes no nosso trabalho em conjunto foi quando você colocou também o teu time para falar com a gente, que a gente fez uma reunião em conjunto, para eles também falarem a percepção deles quanto a gente, né? Falar assim, poxa, por que vocês fazem tal coisa? Vocês pediram para a gente fazer uma mudança aqui e tal, mas por que isso apareceu? Uhum. A gente hoje, quando a gente vai pedir alguma coisa para vocês, a gente sempre pensa um pouco mais para justamente evitar um retrabalho do teu time. Então, eu acho que essa conversa para mim foi fundamental, cara. Cara, foi muito foda pra gente também, porque comunicação, eu não sou das melhores pessoas, mas sempre rolava uma falha, né, tipo, e acaba chegando pra eles, tipo, precisa mudar isso daqui, mas, cara, antes era de outro jeito, então, por que a gente mudou? E a hora que você conta do porquê, né, cara, os clientes, os usuários estão usando, eles enfrentaram essa dificuldade, você engaja muito mais a galera. Então, esse foi um movimento que, tipo, até pensei, cara, tão simples e por que a gente não fez antes? Você traz significado para as coisas, traz sentido, né? Você fala, o cara não tá pedindo só por pedir. Ninguém é chato, assim, por ser, né? É porque tem um motivo, é porque, enfim, as pessoas estão pedindo. E você vê isso, tipo, a gente testou, pode ser uma coisinha simples, um título. A gente testou isso aqui, os clientes os usuários não entenderam, e é absolutamente normal. Na verdade, a gente acha que a gente sabe tudo sobre o usuário. Mas a hora que você coloca para rodar, tapa na cara todo dia. Isso é muito bom. E aí, a gente levar e compartilhar com o time, isso foi muito rico, assim, um negócio que não vou abrir mão tão cedo. Cara, muito bom. Não, isso foi muito bom mesmo. Bom, e o Roteiro Fi tá só começando, né? Quais são os próximos passos aí? O que vocês veem de futuro do Roteiro Fi, futuro do turismo? O Roteiro Fi realmente está só começando. O futuro que a gente... Bom, no curto prazo, né? Agora a nossa ideia é vender para as agências, entregar o produto, entregar o valor, né? Na verdade, para elas utilizarem, crescer nossa base de usuários e para a gente poder captar investimento. Acho que basicamente, curto prazo é isso. O turismo tem uma demanda crescente. Existem alguns dados, né, que dizem que as pessoas daqui 20 anos elas vão trabalhar 4 horas por dia, então elas vão ter muito mais tempo livre. Então, assim, é um mercado que tem muito a crescer, apesar de já ser, né, o tamanho que ele é. Então, enfim, as perspectivas de mercado são boas. Número de agências no Brasil, por exemplo, ao contrário do que muita gente pensa, no pós-pandemia, ele aumentou de quando era do pré-pandemia. Uhum. Então, nosso mercado, vamos dizer assim, ele aumentou, o mercado de Roteiro Fi, o que é muito bom. E bom, daí médio e longo prazo é trazer mais funcionalidades, é pensar, enfim, a gente sempre revisitar. A gente ultimamente tem pensado muito mais nesse curto, né? E sempre tentar melhorar a experiência da agência e do viajante final. Cara, você falou num ponto que eu quero resgatar. Você falou que as pessoas vão trabalhar 4 horas por dia e elas vão ter mais tempo para viajar. Antes do Roteiro Fi, a gente viagem conseguiria trabalhar 4 horas por dia? Não conseguiria. Não conseguiria. A gente... Bom, tem um dado curioso. Por exemplo, teve uma agência que em um dia ela conseguiu criar 20 roteiros de viagem. 20 roteiros? 20. Ela entrou lá, foi buscar nos templates e tudo mais e criou 20 roteiros de viagem. Um usuário da agência? Um usuário. Antes, um dia não era suficiente para eu criar um roteiro nos métodos anteriores. Quando você me briefou, o tempo médio de criação de um roteiro eram 12 horas. Eram 12 horas.
De onde vem 12 horas para construir um roteiro? Vocês Cara, estão no dia a dia. pensa para você organizar uma viagem de, sei lá, 10, 12 dias, enfim, com passeio, com hospedagem, com transporte, de onde você vai, para onde você vai. E aí, sem contar que você não conhece exatamente o que o cliente quer, então tem várias idas e vindas, né? Quando você automatiza toda essa parte para já entender o que o cliente quer, já tem ali um roteiro semi-pronto, que você só vai lapidar e deixar do jeito que ele quer, você ganha muito. Você ganha muito. É que hoje o mercado de agências, as agências, elas precisam entender que elas têm que trazer valor, tem que agregar valor no produto. Não adianta ficar brigando por preço, porque você tem as agências da internet. Então, assim, como você agrega valor ao teu produto? É você prestando uma consultoria. Eles têm que se dissociar um pouco desse negócio de vender o produto, vender a passagem aérea, Rio, São Paulo, etc. Tem que vender um serviço, o suporte, a segurança da pessoa. A pessoa realmente, você tirar atrito do sistema, não ter problema. Então, assim, é isso que a agência precisa trazer. Então, para você planejar uma viagem e evitar esse tipo de problema, demanda muita pesquisa, demanda você escolher os seus fornecedores certinho, o que a pessoa vai fazer em tal lugar, o que é o ideal, e isso demanda muito tempo. Alia essa pesquisa a você ter que formatar tudo isso em algum outro sistema que seja dos gratuitos hoje em dia, demanda muito input da agência e é muito trabalhoso. Manualmente mesmo, assim, dá muito trabalho. Então isso, 12 horas tranquilamente, no mínimo. E quando você vê um roteiro sendo feito em 35 minutos? O da Noruega, né? Que eu lembro que a gente viu isso. Uma pessoa criou o roteiro da Noruega lá, sei lá, 7 dias, em 35 minutos entregou para o cliente. Com voo, com tudo. Na verdade, foi uma satisfação muito grande para nós. Porque antes, na verdade, nas apresentações do Founder e tal, a gente vendia, pelos cálculos que a gente tinha, até na Day Off, que a gente ia reduzir em 4 vezes o tempo de criação do roteiro. Nesse caso, a gente viu que a gente reduziu muito mais. Então, assim, o potencial é muito maior. E mesmo um cara que faz 20 roteiros em um dia... Pô, nem se fala, sabe? Essa pessoa, ela consegue crescer muito o negócio dela e sem precisar crescer em custos. Porque, Isso é o sonho de todo mundo, né? Então, assim, isso é o valor que a gente traz, né? E também resgatar um feedback que vocês receberam, vocês mandaram um roteiro para uma agência que vocês estavam prospectando. E um feedback no primeiro momento, eu compartilhei com o meu time, eles ficaram bravos pra caramba, mas a hora que a gente começa a aprofundar, a gente vê que é um negócio que deixa muito orgulhoso. Porque vocês mandaram um roteiro, olha, o exemplo do roteiro que vocês podem fazer no roteiro Fire desse jeito, e a resposta foi, caramba, parece o Canva. Como sim. é pra vocês? Porque vocês passaram uma puta jornada, tem todo medo, e aí o cara fala, pô, parece o Canva. Tipo, Foi uma estratégia que deu bastante certo, né? Enfim, porque a gente começou a ver. Muitas pessoas, a gente comentava de roteiro faz, às vezes elas não entravam. Daí o que a gente começou a fazer? Me dá um roteiro seu, que você fez, de um cliente seu. Ela mandava, a gente fazia, né, o MVP Concierge, né, o famoso, que a gente ia fazer pela pessoa. A gente fazia, quando ela recebia, ela, nossa, que maravilhoso. Da onde que é isso? E aí uma das agências, na verdade, ela, em grupos, né, de WhatsApp, ela perguntou, puta, gente, tô precisando fazer uma viagem pra um destino, não lembro, pra Jeri, não sei, eu não lembro exatamente agora o destino. Mas, putz, não conheço muito bem lá e tal, o que vocês podem me ajudar? Eu lembrei, falei, nossa, a gente tem o template pronto. Peguei o template, mandei pra ela, Luiz, que coisa maravilhosa, vem cá, isso é Canva, não é não? Eu lembro exatamente, ela falou exatamente assim, isso é Canva, não é não? Nossa senhora, como que você faz? Aí eu falei, pô, primeiro eu mandei o áudio pra ele e pra você. Aí eu falei, não, isso não é Canva, isso é uma ferramenta e tal, que a gente usa, e que a gente tem. E daí ela adorou. Ela adorou e, enfim, se cadastrou lá e tal, e tá feliz da vida. Isso no primeiro momento dói um pouco, porque você fala, cara, pô, eu tô aqui ralando, pô, a gente fez front-end, tipo, acertar todas as telas, pro cara falar que é o Canva. Mas a hora que você para e fala, não, pô, ele tá me comparando com um player que tá há muito tempo no mercado e que é famoso pelo design, pela beleza, né? Então, pô, é uma comparação que a hora que a gente começa a olhar, deixa a gente muito contente de saber que a gente chegou nisso. Aí tem um outro acerto que eu lembrei agora, muito grande, que é uma comparação que a gente acaba fazendo, que foi a decisão que a gente tomou de desenvolver o nosso próprio
a nossa própria tecnologia, nossa própria ferramenta, né? Que foi frente a uma outra que até está disponível no mercado, mas que a gente vê muita reclamação porque a pessoa não é dona do próprio código, vamos dizer assim, né? Então é muito engessada. Tá. As agências têm demandas de algumas features que não tem como implementar. O cara usou uma plataforma de low code, que ele consegue Isso. colocar uma solução no ar rápido, que é muito legal, tipo, não tenho nada contra a plataforma de low code, eu uso muito para prototipar a ideia do que você escreve em código, Sim, mas sim, aí você fica É restrito a um modelo de negócios do cara. Se ele aumentar o preço, você tá amarrado com ele. Se ele não desenvolver o que você precisa, Uhum. você ficou amarrado lá e você não tem a... Exato. Hoje, quando a gente tem alguns problemas que a gente passa com tecnologia, eu acho que isso tem o seu lado bom, porque a gente está criando algo nosso e isso também cria barreiras de mercado. A gente está fazendo algo que não é fácil. Uhum. Então, a gente vai ultrapassar como a gente sempre faz e a gente cria algo realmente do jeito que a gente quer. Então, tem milhões de pontos positivos quando a gente tem um negativo no desenvolvimento da nossa plataforma. Legal, cara. E aí, uma curiosidade também que eu tenho, como desenvolvendo o roteiro File, eu passei muito por isso, mas como vocês cuidam da saúde mental, vendo todo dia a foto de Fernando de Noronha, da Noruega, da França, Alemanha, Jalapão, porque, tipo, você começa a ver foto, assim, cada foto maravilhosa, né? Tipo, como então, é? esse daqui ele vai dar um abraço lá no céu, lá, em Deus lá, vai lá saltar de paraquedas, não sei. Vai lá pra Tá cima. uma loucura, uma loucura. Não, realmente, cara. E a gente, aí você olha pro lado assim, você vê um monte de prédio, né? Não, tipo, tá o tempo inteiro vendo foto bonita e falando, cara, tipo, Mas, cara, a gente sabe, é muito bom quando a gente vê as coisas caminhando. Enfim, quando a gente abre ali a plataforma e vê que mais roteiros foram criados, mais agências se cadastraram. Aí é quando a gente fala, poxa, a gente está trabalhando pra caramba, a quantidade de horas que a gente trabalha por dia é um absurdo, mas a gente está atingindo o resultado, a gente está fazendo com amor, com vontade, a gente está vendo o resultado sair, então, pô, isso aí não tem preço, cara. As recompensas, elas mudam um pouco, assim, né? Outro tipo de recompensa, é um feedback legal, é você ver que você ajudou uma agência a ser mais efetiva, de repente, a converter uma venda que talvez ela não teria tido, a gratidão das pessoas, em, puta, que legal, você me ajudou nisso, a ferramenta me ajuda nisso. Acho que isso é muito valioso. Claro que tem também os feedbacks, né, que não são negativos, a gente sempre tenta ver que são feedbacks construtivos. sim. Porque são os feedbacks que vão ajudar a gente a melhorar. Só de positivo ninguém consegue viver, você nunca vai melhorar, né? Sempre Não, tem. você estaria no que você idealizou lá no primeiro PowerPoint. É isso, exatamente. Então, acho que isso muda um pouco, né? Acho que, enfim, o parâmetro muda. Legal, a gente começa a observar uns comportamentos, até, eu sempre falo muito isso com os clientes, mas você vê o usuário usando o produto de uma maneira totalmente errada, isso tem que virar insights de melhoria, de coisa, até de oportunidade de negócios pro produto de vocês, né? Então isso é muito... Um exemplo é que a gente teve uma reunião essa semana, já virou uma ideia, de repente, a parte de template, isso você também acho que nem sabe ainda, a parte de template virar uma API. Porque tem gente querendo, entendeu? Tô fazendo um reaction aqui ao vivo, então... Mas você já tinha melhor levantado hora. essa bola. Eu já tinha levantado essa bola mesmo, mas acho que é um jogo aí, sim. Dá Então, pra- assim, são coisas que... Outra vantagem de termos nosso próprio desenvolvimento. Você pode fazer isso, você pode caminhar para qualquer lado. Bom, Então. tá vendo que hoje a gente não tem mais aquele medo de testar, né? Vamos falar, vamos testar. É essa a Não, ideia, tipo, vambora. cara, quantas coisas a gente falou, coisa que eu falei que a gente matou, tipo, cara, isso não vale nem testar, mas tá lá na listinha, É isso aí. que de é isso tempos aí. em tempos a gente vai revisitar lá. e Tapa você na dá- cara todo mundo vai levar, né? O negócio é como você reage a ele, então... Cara, Mike Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs, tipo, os caras tomam, Steve Jobs não, mas tomava também, tá tomando, a gente, tipo, não vai tomar? É isso aí. Exatamente. Cara, para. Não, é isso. Beleza, cara. Vi, foi um prazer. Vocês Pô, querem prazer mandar é mais um nosso, último cara. recado aí pra galera? Obrigado pelo convite, te agradecer. Foi bem legal o bate-papo. E vamos falar mais vezes, pô. Muito bom. Obrigado, enfim, pelo convite, pelo bate-papo, foi muito legal. Bom,
recomendar a Norten, né, para as pessoas, bom, nós estamos super satisfeitos com todo o teu time. A gente já teve que fazer reunião com o teu time sem você e o padrão foi o mesmo, foi super legal. Esse é o time, isso é a função do time. Exatamente. E aproveitar, bom, nossos negócios, né? Se é uma agência de viagem, procura o Roteirofy. E se não for, se quiser viajar, Day Off, consultoria de viagens que ajuda aí É isso aí, fala com a gente, vamos embora. Exatamente. Valeu, galera. Esses são os fundadores do Roteirofy. E vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu.